Agora a gente vai botar em prática o nosso conhecimento teórico e ver se a gente consegue usar ele de uma forma feliz ali com o display flex, beleza? Aonde que a gente vai usar isso? A gente vai usar ali exatamente no CSS do nosso header, tentando posicionar, perdão, aqueles três elementos na tela. Então, bora lá. Show. Deixa eu guardar essa caneta aqui, senão eu vou ficar segurando ela na mão o tempo todo. Deixa eu fechar aqui. Não precisa fechar não, na real. Deixa eu voltar ali no nosso código. Ó. Primeiro nosso layout, né? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Esse é o nosso Zeppelin. Ó. Esse é o resultado que a gente quer. E o nosso resultado está assim agora. O nosso logo, o sobre. Até está bem perto, né? O nosso logo aqui, o nosso sobre. E também tem o nosso menu aqui, ó. Beleza? Que é esse menu maroto. O que eu quero fazer com você? Eu quero fazer com que eles fiquem primeiro tudo na mesma linha. Isso já é um bom começo, né? E depois a gente ver como que a gente posiciona isso, determina o resto das coisas aí. Mas por enquanto tudo na mesma linha. Como é que a gente vai fazer isso? Para deixar tudo na mesma linha, se você sacou lá quando a gente estava falando do display inline, perdão, do display flex, display inline flex, você provavelmente já falou assim, ah, eu acho que é display flex aí que vai ter que colocar no nosso pai. E é isso mesmo, nosso header aqui, ó, a gente vai ter que criar um CSS, então vou criar o styles.css e já também associar ali com o nosso header, ó. Deixa eu fazer o import aqui do nosso styles, ó. Ponto e vírgula, ponto barra, styles.css. Beleza. Então a gente vem aqui e faz o ponto header, abre bigode, fecha bigode, porque esta foi a classe que a gente definiu aqui no nosso componente, tá vendo? Com class name, porque a gente está usando o JSX. E aqui você pode já definir o display, dois pontos, flex. Salvou, volta ali no browser, ó. Vamos ver o resultado, ó. Já está ali, mas parece que sumiu alguma coisa, o sobre subiu também, tem umas coisas mudando aí. Olha que interessante, o nosso menu está do lado, mas ele, o que acaba acontecendo é como ele não tem uma largura e ele não tem nenhum conteúdo dentro dele, ele fica sem definição alguma, ele não aparece na tela. Ele é enxugado, realmente sua largura, porque o padrão aí do nosso display flex para os seus filhos, para os flex items, é definir o tamanho deles, a largura e a altura, com base no conteúdo que tem dentro deles. Então o sobre ficou com uma largura e com uma altura, e o nosso logo também. O que está faltando no nosso menu é ter uma largura para ele. Então vamos olhar aqui no nosso Zeppelin qual é a largura que a gente definiu para ele. Ó. 25 por 18. Então eu só preciso, na verdade, usar 25 ali. Vamos ver se 25 já resolve. Ó. Então a gente vai ter que selecionar, nesse caso aqui, o nosso, a partir do nosso header, o nosso menu. Aí a gente já sabe até fazer isso, a gente fez bastante. Aí, ó, header, sinal de maior, ponto menu. Beleza? Lembra que sinal de maior você está pegando o filho direto do header, que o menu é um filho direto do nosso header. Então aqui a largura, um width de 25px. Vou dar um Enter, salvou, volta ali no nosso browser e dá um refresh. Olha lá, nem precisa dar um refresh que já foi dado, né? Então funcionou perfeitamente. A gente tem a largura do jeito esperado. A gente já tinha uma altura, porque nós temos um componentes e elementos em bloco ali, que estava definindo a sua altura. Por isso que a altura funcionou perfeitamente. Beleza? Senão a gente teria que definir, se não tivesse nenhum tipo de definição que nada dentro, na verdade, do nosso menu que definisse a altura dele, a gente teria que definir essa altura na mão também, beleza? Então já funcionou. Esse é o primeiro caso. Então a gente já conseguiu deixar um do lado do outro, já conseguiu definir uma largura para o nosso menu. E essa que é a parte interessante. Onde está a largura? A largura, ela não está no próprio object. Quem define a largura dela é o contexto onde ela está sendo usada. Isso é a ideia do object mesmo. A gente está usando uma forma de reutilizar o object do jeito feliz. Top. Agora, como é que eu jogo um para o lado, um para o outro? Eu quero pelo menos jogar o nosso Collab Code, o nosso logo totalmente para a esquerda e conseguir jogar o menu totalmente para a direita. Depois a gente pode ver o que a gente faz com o sobre. O que a gente tem de uma propriedade para mexer no main_x, beleza? Eu até comentei no vídeo lá do main_x qual que seria essa propriedade. É a justify content, beleza? Então a gente vai usar ela aqui no nosso pai. Isso que é interessante, o pai ele causa efeito nos nossos filhos, porque ele manipula o nosso main_x. Aí existem propriedades aqui que conseguem fazer isso. Então ele está manipulando todos os filhos com justify content e a gente coloca aqui como space between. Beleza? O between ele empurra tudo para a extremidade, perdão, o primeiro e último elemento para as extremidades da linha, e o que sobrou, se tiver mais elementos entre eles, vai ficar no meio distribuído com espaços iguais. Então é isso que vai acontecer.
Só que caso a gente só tem um, né? Então o sobre aqui, ó, pode aumentar no mesmo espaço do lado esquerdo do sobre e do lado direito dele. Beleza? Então o Between ele faz isso, ele empurra para as extremidades. E aí você pode estar falando, Marco, não está sendo empurrado para as extremidades. Tem um espaço do lado esquerdo e um espaço do lado direito. Esse espaço é do body, beleza? Porque o nosso reset ali, o normalize, não tira esse espaço do body. Se você quiser tirar esse espaço, você pode. Você pode chegar lá no nosso base, no nosso reset aqui, ó, CSS, e remover ele. Só colocar aqui, ó, body, abre bigode, fecha bigode, margem 2.0. E a gente vai remover o comportamento, isso realmente agora está nas extremidades como o esperado, beleza? Só que aí tem um problema agora, porque a gente precisa colocar o sobre do lado direito, beleza? A gente tem que jogar ele de alguma forma lá para o lado direito, encostado no nosso menu, porque é isso que a gente espera aqui no nosso layout, ó, tá vendo? Por que essa sacada que é interessante você lembrar das propriedades antigas? Como é que eu faço para um elemento em bloco a gente conseguir jogar ele para o lado direito? Beleza? Apenas para o lado direito. Se você já tem uma largura definida para ele, como que você pode fazer isso? Se você sacou aí já o que está rolando, você pode usar a margem do lado esquerdo como alto. Isso é o que eu vejo poucos devs fazendo, beleza? Devs frontends fazendo, usando essa combinação de outras propriedades. Então a gente pode chegar aqui ó, e pegar o nosso sobre, ó. Ponto header, sinal de maior, ponto sobre, abre bigode, fecha bigode. A gente coloca aqui ó, margem left como alto. Se a gente colocar como automático, ele vai empurrar o máximo que ele conseguir para a direita. Como já tem o menu ali, ele vai posicionar ao lado do menu. Isso é genial. Ele está usando a combinação de umas propriedades que já existiam, combinações de propriedades tradicionais do CSS, de posicionamento, com o display flex de uma forma inteligente. Beleza? Sem zoeira, é muito legal isso mesmo. Aí agora o que a gente precisa fazer aqui é dar um espaço entre os dois, né? Ver qual que é esse espaço, o menu ali. E o nosso é 10, ó. Beleza? A gente já tem um space aqui. Ainda a gente não tem uma propriedade que cuida dos espaços. Então eu vou criar por enquanto aqui na mão, depois a gente faz isso. Ó. Então eu vou criar aqui do lado direito, margin right de 10px. Ó. Ponto e vírgula, salvou, volta no browser ali. E a gente já pode ver que está com o comportamento esperado. Agora o que está faltando é centralizar o nosso sobre, beleza? Com o nosso menu, beleza? A gente tem que deixar ele centralizado no eixo X, beleza? Aí dá para fazer isso também. Aí para centralizar no eixo X, a gente tem que usar uma outra propriedade, que é o eixo X, lembra que não é o eixo X nesse caso, é o cross, beleza? No caso a gente está usando com o nosso cross aí, no cross X, que é o align item, items, perdão. E no align items que a gente vai colocar aqui, opa, faltou um ponto de vírgula aqui em cima, a gente quer centralizar, então é center. Olha lá. E aí ele já centralizou, bonito e feliz, beleza? Cada um dos elementos no eixo Y, porque o cross agora está no eixo Y. Depois a gente vai ver como que a gente pode rotacionar os eixos e tudo mais. Não se preocupa com isso agora. Não fica tipo, putz, o que eu tenho que fazer para trabalhar com os eixos de forma diferente. Beleza? Não se preocupa com isso agora mesmo. Agora o que está faltando é só o respiro entre os lados, né? Então a gente vai jogar esses respiros aqui, ó, do lado esquerdo e do lado direito, o mesmo respiro. Eu vou colocar dos dois lados 34, ó, tem 34, do outro lado 35. E no topo a gente tem um 19 ali, ó, rolando, beleza? Vamos pegar o logo que é o maior caso, é o mesmo tamanho aqui, né? Então a gente tem 19 e 34 de cada lado, beleza? Só isso tá bom. Então aqui a gente adiciona o padding, ó. Padding, 2 pontos. Quanto que era no topo? Eu esqueci. Deixa eu clicar aqui de novo. 19, eu vou colocar 20, né? 20px, colocar no topo e na parte inferior, já que a gente não tem um tamanho, né? Não tem uma cor para ele, perdão. E do lado direito e do lado esquerdo, 34px. Salvou, volta no browser ali, e a gente está com o resultado esperado. Isso é genial, porque também é responsivo, ó. Se a gente ampliar aqui, ó, ele já está responsivo, o máximo que dá, né? Aí quando desce para um tamanho, ele tenta diminuir o máximo que ele consegue ali, ou que não tem largura, né? Como a logo é a única coisa que não tem largura, que está dinâmico, ele tenta diminuir o máximo mesmo, beleza? Mas está bem tranquilo, né? Tipo, vai até 300 aqui, ó, até 320. A gente pode criar depois um responsivo que, para atender até 300, sumir com sobre, algo do tipo. Mas está bem elegante já. Beleza? Essa é a ideia de usar o flex e usar o margem. Eu vou mostrar todas essas dicas para você de como você pode
usar a combinação dessas propriedades antigas com novas de formas diferentes. Só um detalhe interessante aqui, você vai ver muita gente fazendo esse comportamento que a gente fez, fazendo como? Pegando o A e o nosso menu aqui, o sobre e o menu, os dois As que a gente tem, e envolvendo numa tag para jogar eles os dois para a direita. Isso também funcionaria, beleza? Não é errado. Só que você está sujando o seu markup para resolver um problema de layout. Se você tem como resolver com layout, resolva com layout, beleza? Requer um conhecimento, mas dá para resolver. Show de bola? Espero que você tenha entendido o DisplayFlex, aí o básico, uma introdução ao DisplayFlex. Se não entendeu, lembra que você pode mandar dúvida lá no nosso Discord, que eu vou tirar a dúvida de boa, junto com a galera lá também do curso. Show de bola? Então, obrigado, valeu aí e até o próximo vídeo. Falou!